Nutrição em Ação. A primeira secreção láctea que sai do seio materno, ela é chamada de colostro. O colostro é um alimento de alto valor nutricional. Então, o colostro ele tem para nós uma importância que é ajudar a auxiliar a limpeza do mecônio, né, no trato gastrointestinal do bebê. O que é esse mecônio? É uma substância esverdeado, né, vai sair nas fezes das crianças, meio pastosa, mais esverdeado, e é uma característica, né, que está sendo liberado, limpado aí o intestino do bebê, né? Então é uma substância de extrema importância nos primeiros dias de vida da criança. Tá? Então esse colostro ele é rico em água, proteínas, carboidrato, rico em anticorpos para a criança, ajuda no sistema imunológico, rico em vitamina A, auxilia na visão, tá bom? E assim, nos próximos 15 dias é transformado gradativamente esse colostro em leite maduro, tá bom? Então o leite maduro ele já vai ser mais rico em gorduras. Então ele vai ter aproximadamente aí 51% de gordura. O leite materno contém 43% de carboidrato, lembrando que o carboidrato do leite é a lactose, né? E o restante aí 6% de proteínas. Fora vitaminas, minerais, né? Encontrado aí nesse leite. Como é produzido o leite materno? Uma ótima pergunta, né? Muitos têm dúvida aí como é a produção desse leite. Amamentando. Então é a amamentação, quantas mais vezes a criança estimular, né, mais vai produzir esse leite. Como que acontece? É o estímulo da sucção. Então a criança ela tem que estimular nessa sucção para acontecer a liberação do hormônio da prolactina, para a prolactina produzir o leite, né? E consequentemente acontece a liberação da ocitocina, desse hormônio, e que vai fazer a liberação, a injeção desse leite. Então, tem que amamentar. Então, quanto mais amamentar, dar de mamar, mais produção do leite vai acontecer. Então, muitas mães, né, dá mamadeira. Então, isso já afasta a criança do peito. Faz um furo lá grande na mamadeira, não vai ter dificuldade para amamentação. Quando ele vai para o peito, essa sucção, ele vai estranhar. Então, é a hora dele rejeitar o peito. Então, não ofereça a mamadeira e nem bico. E o aleitamento materno, ele tem vários benefícios quanto para a mãe e para o bebê também. Os benefícios dos bebês são, aquele bebê que amamenta, ele ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança. O Ministério da Saúde, ele refrisa muito que o bebê que amamenta no peito é um bebê mais saudável e mais inteligente. A criança, ela diminui o quadro de infecções respiratórias, principalmente, diminui a infecção do ouvido, né? O quadro de diarreias, constipação. Melhora aí no quadro de imunidade, tá? Já os benefícios para a mãe, olha só. O leite materno ele é prático, ele é econômico, né? Não tem custo nenhum. Ele é um leite preparado, temperatura ambiente, já está, né, prontinho ali para ser ofertado para a criança. Pode oferecer no banco, numa festa, em casa, no trabalho, né? Então, a mãe diminui o risco de chance de ter câncer de ovário, câncer de mama, diminui a hemorragia e anemia após o parto, diminui diabetes e hipertensões futuras, tá bom? E temos aí alguns mitos e verdades sobre a amamentação, né? Muitos reclamam, mas o meu leite é fraco. Gente, não existe o leite fraco, tá certo? Existe a mãe que não se alimenta direito e não se hidrata, tá? Porque, como eu falei, o aleitamento, ele acontece com a estimulação da sucção para a liberação desse leite, né? Então, alguns estudos recentes refrisam que o leite de baixo valor nutricional, né, vulgarmente falando aí, o leite fraco, tá? Apenas acontece naquelas mães com um diagnóstico de desnutrição grave. É uma coisa que não temos aqui na nossa realidade. Tá bom? Então não existe o leite fraco. Mas eu não produzo leite. Não, é porque tá faltando estimular para melhorar essa produção do leite. Comer canjica, cerveja preta é bom para a produção de leite? Gente, isso é mito, tá bom? Tem gente que nunca comeu canjica aí na vida. Agora, na amamentação, entra como sacrifício, né? Não façam isso. Qual é o horário correto para amamentar e qual que é a frequência disso, tá? Não existe, pessoal, o horário fixo para a criança. Os primeiros meses de vida é livre demanda. Então a criança, ela pode dar de mamar a hora que ela quiser,
né? E não tem assim de 15 a 30 minutos, um horário fixo. É de livre demanda. Então isso vai dar à criança, diferencia muito de criança para criança, né? Então o que eu aconselho? A mãe vai oferecer um peito, né? Então deixe a criança fazer toda a liberação de um peito. Tá? Então mama, evita aquele efeito gangorra, dá de um peito, dá de outro e fica mudando muito rápido. O primeiro líquido que sai, ele é água, tá bom? Aí vai matar a sede da criança. Por último, no final fica a gordura. Então é essa gordura do final da mamada que vai saciar o bebê, que ele vai dormir à noite e que ele não vai ficar toda hora assim pedindo pra mamar. Tá certo? Então, terminou a mamada de um peito, passa pro outro. E a próxima mamada, oferecer no peito que terminou a última mamada, tá certo? Então, algumas mães reclamam muito de rachadura no peito e assim para de amamentar. Então, o que acontece? Durante a gestação, muitas mães se preocupam, né? O nome colocar da criança, tirar fotos, se preocupa com enxoval, chá de bebê, né? E não preocupa o quê? Em preparar o seio para amamentação, né? Então é interessante que na gestação a mãe, ela tome um banho de sol lá pelas 10 da manhã e às 16 horas, tá bom? Ao tomar banho, pegue uma bucha vegetal e faça a massagem, tá? No peito, na auréola, corretamente, e faz massagens e são técnicas que auxiliam, né, posteriormente para facilitar a amamentação, tá certo? E se tiver tendo fissuras, rachaduras, sangramento, a pegada está incorreta, tá certo? A forma correta para amamentar. A mãe, ela pode dar de mamar em pé, ela pode ofertar isso sentada, tá? Com o bebê deitado ou o bebê sentado, ou ela também pode dar de mamar deitada, tá bom? Qual que é a melhor forma de amamentar? A melhor forma é que os dois estejam confortáveis, tá bom? É interessante que a mãe e a criança estejam confortáveis, ambiente tranquilo, a mãe esteja calma, né? Então pode ao máximo ter uma música de fundo, tranquila, tá bom? Então, e o certo do bebê, a posição correta do bebê é que ela esteja com a cabecinha e o tronco, né, alinhados sobre o corpo da mãe. A boca da criança, ela tem que abocanhar toda a auréola, tá? A sucção é feita na auréola da mãe, não é só no biquinho, tá? Então, o nariz da criança tem que estar livre para respiração e o queixinho da criança totalmente, né, encostado no seio materno. Tá? Assim facilita mais a pegada da criança. Temos também vários tipos de bicos de mamilos, né? Alguns têm mais dificuldade. Temos o mamilos comprido, que é um mamilo que ele é bem comprido, já tem uma certa dificuldade para a amamentação. Então o bebê, né, tende a ficar mordendo muito, tende a morder muito, né, esse mamilo por ele ser grande. Então tá errado, isso vai machucar, vai dar sangramento, tá bom? Temos o mamilo plano, que é aquele seio, né, que ele é reto, não tem bico nenhum, então já dificulta para a sucção do bebê, mas não é impossível amamentar, tá bom? E tem o mamilo invertido, que é um dos tipos mais difíceis que eu acho para amamentação, mas também não quer dizer que é impossível amamentar, tá certo? Então a gente tem algumas técnicas, né, algumas massagens que devem ser feitas durante a gestação. Eu brinco, né? Eu falo que até o marido pode ajudar, auxiliar nesse momento, tá? De preparar esse bico para amamentação. Então, nada é impossível, tá bom? Procure, né, um profissional para auxiliar nessa parte. E é importante refrisar também que tem algumas mães que querem, mas não podem amamentar, né? Aquelas que são portadoras do vírus, do HIV, tá? As que são usuárias de drogas também não podem. E por fim, algumas mães que estão usando medicamentos, né? E que é incompatível aí com a amamentação, tá? Então fiquem de olho. Fica aí a dica da Nutri e tenham uma boa amamentação. Um abraço, até a próxima. Toda quarta-feira no Jornal da Band, você tem Nutrição em Ação. Um programa com dicas de nutrição com a nutricionista Mara Luísa. Nutrição em Ação. Sua saúde em primeiro lugar.